Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Quero lhes contar uma história que aconteceu comigo há quase 10 anos e sinceramente até hoje nunca entendi o que foi que aconteceu na realidade, porque foi algo muito estranho. Foi algo muito estranho e eu até hoje tenho as minhas dúvidas do que exatamente aconteceu. Foi uma acusação que me foi feita, uma acusação terrível, já vão entender daqui a pouco. Mas antes de continuar, se você é novo aqui no canal, peço-te que te subscrevas e deixe aí algum like e ative o sininho para receber as notificações, coisas básicas que você já deve saber. Vamos então ao vídeo. Isso aqui aconteceu há aproximadamente uns 10 anos. 10 anos porque aconteceu em 2013. 2013, então de lá para cá são 10 anos. Eu me lembro que nessa época eu estive a frequentar o ensino médio. Ensino médio. Tava a frequentar o médio, eu fazia o último ano. Enquanto eu fazia esse último ano, eu tinha que fazer também um estágio. O estágio, acho que chamam como práticas laborais em alguns lugares. E eu fazia um estágio numa empresa. E basicamente eu não passava muito tempo em casa. Por quê? Porque eu ia de manhã no estágio, ficava lá a manhã toda, aí pela tarde eu ia assistir às aulas. Então quase que eu não ficava muito tempo em casa, ficava apenas nos finais de semana, e os finais de semana eu aproveitava para arrumar as minhas coisas, dar uma faxina, lavar as minhas roupas e também conversar, sair um pouco com os amigos e tal. Os domingos às vezes ia na igreja, às vezes não, ficava aí a dormir, mas também praticamente saía muito. E um dia, do nada, eu me lembro que era um sábado, já que era o dia habitual que eu aproveitava para lavar as minhas roupas. Eu me lembro que estava assim, na porta do meu quarto, lavando. E tinha um balde, sei lá, com água. E eu ia esfregando as roupas com a mão, porque não tinha nenhuma máquina para lavar e eu tinha que lavar com as mãos mesmo. Bem, e enquanto eu lavava aí a roupa nas calmas, aparece uma moça na porta do meu quarto e me diz: Zuzi, preciso falar com você. Disse, ok, sim. E ela me fala, uma das minhas irmãs disse que você teve sexo com ela. Disse, uma das tuas irmãs? E eu fiquei a pensar, porque essa moça, ela era minha vizinha e tinha duas irmãs. Entre as duas irmãs, tinha uma que era, digamos, um pouco bonita, se assim posso dizer. Era bonita, a moça. Tinha um corpo interessante e tal, sabia estar. Era uma moça, uma morena, alta. E era um pouco interessante, né? Era um pouco interessante. E tinha outra que era totalmente o contrário, que era muito, mas muito quero nem usar essa palavra, mas ela de beleza não tinha nada. Ela era feia mesmo, era feia. Perdoem estar a usar essa palavra, mas ela era feia. Eu acredito que aparentemente, fisicamente, ela era feia. E eu acho que emocionalmente também, espiritualmente também era feia. Então eu fiquei a pensar, quando ela falou isso pra mim, eu disse, mas espera aí, acredito que ela esteja a se referir da mais bonita, né? Acredito que por aí, mas eu nunca tive nada com ninguém, nem a bonita, nem a feia, nunca tive nada com ninguém, nunca falei com ninguém. Mas o que eu achei estranho, primeiro veio na minha mente, ela deve estar me falando da mais bonita, mas também seria um pouco estranho, por quê? Porque eu vi essa moça recentemente chegando lá no bairro, porque éramos vizinhos. A mais feia já vivia lá há muito tempo, mas a que era um pouquinho mais bonita, eu vi ela chegando recentemente, e até me lembro que quando a trouxeram no bairro, ela parece que estava com problemas de saúde. Me lembro que trouxeram ela agarrada, sei lá, assim, apoiada no corpo. Não sei se estava chegando de um hospital, ok? Parece que estava a passar mal. É a primeira vez que eu me lembro de ter visto no bairro e ela passou a viver aí na vizinhança. E a minha reação quanto a isso, quanto a essa acusação foi: como assim? Eu nem sequer a conheço, eu nem sei quem é, como é que você vai vir e me acusas desse jeito? Ela disse, não, sim, ela disse que teve contigo e parece que ela está grávida e nós precisamos verificar se realmente ela está grávida, vamos ter que fazer um teste. Eu meti a mão na cabeça e disse, não, calma aí, você está a falar sério? Ela disse, sim, está a falar sério. Acontece
Acontece que nesse exato momento em que nós estávamos a falar, uma das meninas, uma das irmãs dela, passa por aí, porque supostamente estava aí para algum lugar. E adivinhem quem era? A mais feia. Eu digo feia por quê? Porque, primeiro, fisicamente, ela não era nada de boa aparência. Não sabia falar, ela aparentava ter problemas mentais, aparentava ter. Ela nem sequer conseguia olhar as pessoas nos olhos, ela sempre andava assim, com os olhos para baixo. E era uma pessoa que, aparentemente, você olhando, era doente, ok? Era doente. Eu, pelo menos, olhando para ela, eu só via uma pessoa doente nela. Enquanto ela ia passando, a moça que estava a falar comigo já, que era a irmã mais velha dela, chama ela e disse: fulana, nem sequer lembro o nome, não sei. Disse: fulana, vem para aqui. E enquanto ela chama, e a moça fala: essa é a moça que você dormiu com ela. Eu disse: what? eu apanhei um choque, fiquei assustado, totalmente assustado. Eu disse: o quê? Essa daqui? Essa aqui, disse sim. E ela chamou a moça, eu disse, veio, ficou na minha frente. Ela pergunta na irmã: fala, é essa aqui o moço que tá contigo? E ela disse, sim, é ele mesmo. Ela nem sequer falava português, ela só falava lingala. E eu me lembro essas palavras em lingala: e é vraiment, que traduzindo seria, é mesmo ele. Eu disse, wait, como assim? Disse, não, é mesmo ele. Olhei e disse, che, me olha bem nos olhos. Me olha bem nos olhos. Eu tive contigo? Disse, sim. Como? Quando? Aonde? Disse, aqui no teu quarto. Eu disse, oh my God. Como assim? Ela inventou aí uma história. Disse que num dia ela estava a sair, estava aí pra praça a vender. E eu lhe chamei, lhe dei tipo 1000 kwanzas e depois prometi que ia lhe dar um telefone. Eu disse, oh Jesus, o que tá acontecendo aqui? Ela insistiu que era eu. Eu disse, não, calma aí, não tô acreditando. Passou sei lá quanto tempo, não, acho que mais tarde ela disse, não, vamos esperar. Ela disse, vamos esperar quando a mãe chegar, a mãe dela já, e vamos ter uma conversa mais a sério. Eu disse, tá bom, vamos esperar quando chegarem as mães. E aí conversamos. Nesse mesmo dia, mais tarde, chegou a mãe dela, me chamaram na casa dela, eu fui lá novamente, neguei a história e elas insistiram que era eu mesmo que precisariam fazer um teste de gravidez, porque aparentemente ela estava grávida. Eu comecei a pensar em um monte de coisas. Eu primeiro perguntei, mas esperem, eu tenho primos, irmãos, alguns até, um dos meus primos até, temos mais ou menos a mesma estatura e se parece comigo. Será que não tá a me confundir com ele? Talvez tenha sido ele. Então aqui a me acusar, disseram, não, a moça disse, é mesmo você. E eu fiquei muito assustado, porque do jeito que ela afirmou, com tanta segurança que era eu, comecei a duvidar de mim mesmo. Sabe quando te conta uma mentira e você pensa que é verdade? Você sabe que é mentira, mas começas a desconfiar. E eu uma das coisas que passou na minha mente era, será que eu sou bipolar? Será que eu faço coisas e depois não me lembro? Será que eu tenho dupla personalidade? Fiquei muito confuso. E depois passou uma ideia tão tonta na minha cabeça, porque eu sei que muita gente não sabe disso, mas eu sou, digamos, sou gêmeo, ok? Eu sou gêmeo. Eu tinha um irmão gêmeo que infelizmente faleceu quando era muito pequeno mesmo. Nem cheguei de lhe conhecer. Acho que faleceu quando era bebê, recém-nascido. E eu fiquei a me perguntar, calma aí, será que de repente meu irmão gêmeo me possuiu, ficou com ela e sei lá, o que tá acontecendo aqui? Eu não consegui entender nada. Partilhei isso com os meus amigos, vizinhos. Ninguém acreditou. O mais engraçado é que ninguém acreditava. Eu não acreditava, os meus vizinhos não acreditavam. Falei com a minha mãe, também não acreditou. Falei com um dos meus irmãos maior, que era, digamos, um pouco como mais responsável da família, e ele nos chamou a mim, chamou a moça com a irmã na sala da casa do meu irmão e sentamos aí de um lado para o outro, e o meu irmão fala pra moça, vai, fala aí, conta aí a versão da tua história. E ela contou a versão exatamente como ela disse anteriormente. Meu irmão olha para mim e disse, isso é verdade? Eu disse, não.
Não. Olhou pra mim de novo, fala sério. E meu irmão, ele era muito chateado, era muito bravo. E ele me ameaçou assim, falou comigo com uma voz ameaçando, com um tom muito intimidador. E eu disse, não, essa miúda tá a inventar essa história, não tem nada a ver. Meu irmão pausou assim e disse, espera aí, até... Não, mas não acredito. Meu irmão não acreditou. Eu não acreditei, meu irmão não acreditou. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. E meu irmão disse, olha, saiam daqui e não quero ouvir mais isso. Saiam daqui, não quero ouvir mais isso. Você não bate bem. Você deve ser feiticeira, você. Sai daqui, sai daqui. Aquilo aí mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Me fez duvidar de mim mesmo. Os meus amigos passaram a me rir um monte. E aquela miúda ficou muito tempo assim, tipo 2 anos, durante 2 anos. Ela, quando me via a uma certa distância, ela passava assim, por exemplo, se eu estivesse a caminhar numa rua e ela me visse à distância, porque nós éramos vizinhos, ela passava para outro lado. Nunca conseguiu me olhar fixamente nos olhos, nunca conseguiu me encarar, nunca conseguiu provar nada. E no final nem sei o que aconteceu, mas depois nós começamos a tentar compreender o que foi que realmente aconteceu. E especulamos uma possibilidade, que ela tinha um primo que provavelmente teve relações com ela, mas o primo lhe obrigou a não falar, porque em alguns momentos ouvíamos que às vezes o primo batia ela, o primo lhe agredia fisicamente, porque o primo era um pouco maior. Não sei se era primo ou irmão, também já não lembro bem. Então nós ficamos a pensar, talvez tenha sido isso, que ela ficou com o primo e que o primo lhe ameaçou e que o primo lhe ajudou a contar uma história. Talvez tenha sido isso. Mas na verdade não sabemos o que foi que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas essa foi a história, foi muito horrível e eu queria aqui partilhar com vocês. Não sei o que vocês acham, não sei se já passaram por uma situação parecida. Deixem aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje e, por favor, se chegaste até aqui no final, não se esqueça de deixar um like, se subscrever, partilhar com os teus amigos e nos vemos até a próxima. Valeu, tchau, tchau.